falar um pouquinho da fundação da ordem, né, e aprovação da regra. Ele viveu mais um tempo ali na igreja da Virgem Mãe de Deus e ele suplicava para a Virgem que ela fosse advogada dele. E aí, assistindo devotamente à missa, era o evangelho em que Cristo pedia aos apóstolos, aos discípulos, a pregarem e ensina a forma de vida evangélica. Então ele diz, né, não queirás trazer das vossas cinturas nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias e nem bastão. São Mateus. E ele ouviu e entendeu. Então ele abandona tudo, não pensa em mais nada, senão uma maneira de colocar isso em prática. Ele pregava e convidava os outros a fazer penitências constantes e sempre saudava as pessoas com as palavras, né? O Senhor vos dê a paz. Muitos começaram a reconhecer ali a verdade naquilo que Francisco dizia, e impulsionados pela penitência, né, queriam se associar a ele. O primeiro ali foi Bernardo de Quintavalle, que desejando seguir o exemplo, né, queria saber como que ele conseguiria realizar esse propósito, e Francisco lhe respondeu, né, é a Deus que devemos pedir esse conselho. E eles foram rezar em uma igreja, em São Nicolau, e depois de rezar, Francisco, que era muito devoto da Santíssima Trindade, por 3 vezes abriu o Evangelho pedindo que Deus confirmasse o propósito de Bernardo. E a primeira vez foi, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Também São Mateus. No segundo não leveis nada para o caminho, nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. E o terceiro fala que, se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Também São Mateus. Francisco diz, essa vai ser a nossa vida, a nossa regra. E todos aqueles que quiserem se unir, né, à nossa companhia, têm que seguir, põe em prática o que acabaste de ouvir. E pouco tempo depois começou a crescer, foram 5, 6, aí um sacerdote, o padre Egídio, também entrou. E quando chegaram a 7, ele os reuniu e, conversando com eles sobre várias coisas, sobre o desprezo do mundo, a pobreza, ele revelou uma intenção de enviar eles às 4 partes do mundo. E ele dizia sempre, descarrega sobre o Senhor os teus cuidados e Ele te sustentará. Ele tinha uma confiança tremenda na providência divina e realmente ela nunca abandonou. Ele mesmo também, mais para frente, né, pediu, com essa mesma confiança, ele pediu para que eles voltassem a se reunir e assim aconteceu. E aí ele viu que esse número já tinha aumentado mais, então ele sentiu ali necessidade de escrever uma regra de vida, breve e simples, né? E o fundamento era a observância dos evangelhos e algumas outras prescrições. Ele foi apresentar ao Papa, o Papa era o Inocêncio III, e percebeu que Francisco tinha uma boa intenção, mas, no entanto, ele achou mais prudente adiar um pouco essa decisão, porque alguns cardeais eram de opinião que esse programa de vida era muito rígido, né? Muito duro para as forças humanas. E eis que um dos cardeais, né, o senhor Dom João de São Paulo, ele era bispo de Sabina, disse ao sumo pontífice e aos demais cardeais que, se eles negassem esse pedido a São Francisco, eles estariam indo contra o Evangelho de Nosso Senhor. Então ele pediu que São Francisco, né, fosse pedir intercessão de Cristo e mostrasse a vontade, para ele poder decidir. E ele rezou, depois de rezar, ele contou uma... Foi o bispo de Santa Sabina. Isso mesmo, bispo de Sabina. Ele foi Dom João de São Paulo. Não, de Sabina, isso. O bispo Dom João de São Paulo, cardeal, né? E aí ele foi rezar, pedindo nessa intenção, para poder ter a aprovação. E com os efeitos dessa oração, ele sentiu que ele deveria contar uma parábola para o Papa Inocêncio, para poder decidir. E ele contou uma parábola, falou que era um rei muito rico, né, que desposou de uma senhora pobre, e tiveram vários filhos, e esses filhos tinham a fisionomia do rei, e foram educados em palácio. Então ele dizia de que nada há de temer, né, que morram de fome os filhos herdeiros do Rei dos Céus, os quais, nascido por virtude do Espírito Santo, a imagem de Cristo Rei, de uma mãe pobre,
serão gerados pelo espírito da pobreza, numa religião sumamente pobre. Pois se o Rei dos Céus promete aos seus seguidores a posse de um reino eterno, quanto mais seguros podemos estar de que lhes dará também todas aquelas coisas que comumente não nega nem aos bons nem aos maus. Então foi um pedido ali que ele fez para que fosse aprovada essa regra. E o vigário de Cristo ali gostou muito do que ouviu. E ele também tinha tido uma visão, né, de uma basílica prestes a ruir. E era um homem pobre, pequeno, de aspecto desprezível, sustentava com os ombros para ela não cair. Essa visão até dizem que pode ser tanto de São Francisco quanto de São Domingos. Os dominicanos apresentam também que o protagonista pode ser São Domingos. Mas, enfim, o pontífice aceitou o pedido de Francisco e sempre o teve com grande estima. Aprovou essa regra e deu permissão para ele ir por todo mundo pregar ali a penitência. E aí ele impôs, né, tonsuras, aquele corte deles, para todos os leigos e companheiros, para permitir que eles pudessem pregar a palavra sem empecilhos. Bom, eles partiram, né? E chegando até Spoleto, começaram a pensar se eles deveriam viver entre o povo ou buscar a solidão. Então, Francisco, novamente, quis saber a vontade de Deus e rezou. E ali, iluminado pelas orações, ele sentiu que eles deveriam conquistar para Cristo as almas que o demônio queria roubar e foram viver em utilidade de todos. Eles se recolheram num lugar ali nos subúrbios de Assis, trabalharam muito, lá eles faziam muita oração, eles não tinham muitos livros litúrgicos pelos quais pudessem recitar o ofício, porém ele ensinou os irmãos a orar e a amar a Deus em todas as criaturas, e ensinou também a eles venerarem, né, com especial respeito os sacerdotes. Então, a se confessar com simplicidade e confessar também os dogmas da fé. Então, sempre que eles viam também uma igreja ou uma cruz, eles se prostravam e adoravam. Aconteceram alguns fatos por lá, mas algum tempo depois Francisco decidiu levar os seus irmãos novamente a Santa Maria de Porciúncula, porque queria que essa ordem dos irmãos menores crescesse e se desenvolvesse sob a proteção de Nossa Senhora. E justo naquele lugar que ele deu os seus primeiros passos também. Então, essa vinha, né, de Nosso Senhor começou a dar frutos ali. Muitas pessoas queriam se impor essa regra de penitência. E aí ele decidiu chamar eles de Ordem dos Irmãos da Penitência, ou agora Ordem Terceira ou Ordem Franciscana Secular. E é onde podiam se admitir tanto clérigos, leigos, solteiros e casados. E também tiveram moças que optaram pela castidade perpétua. Ali nós temos Santa Clara, tremenda. São Boaventura chama ela de Mãe das Senhoras Pobres, e conhecida como Clarissas também. E começou a crescer e se multiplicar cada vez mais. E nada eles levavam além da santa pobreza. Várias pessoas também atacavam eles com injúrias, porém o amor que eles tinham ao Evangelho tornava eles pacientes, e mesmo eles procuravam lugares onde eles eram perseguidos, mais do que onde eram conhecidos. Tem uma história muito interessante, que às vezes, uma vez, um religioso de uma outra ordem, ele estava numa hospedaria próxima a Assis, mas com uma enfermidade tão grave que os médicos só esperavam a morte dele. E essa pessoa pediu que alguém fosse até São Francisco e rogasse por ele a Nosso Senhor. E São Francisco recolhe umas migalhas de pão no chão, junta com um pouquinho de azeite, pega uma lâmpada ali que ficava no altar de Nossa Senhora, faz um preparo e pede para levarem para esse doente, dizendo que não só esse irmão iria se recuperar, mas que ele seria um grande soldado de seu exército. E o doente mal tomou ali esse remédio, levantou totalmente curado, ingressou na ordem franciscana e nela permaneceu levando uma vida de muita penitência. Realmente se tornou um soldado. Uma outra história também, um poeta mundano, né? Ele era conhecido como Rei dos Versos. Ele quis conhecer São Francisco, porque todos falavam, e ele encontrou, por acaso, pregando no mosteiro de São Severino. E ele não conhecia São Francisco pessoalmente, e ali Deus revelou para ele através de uma visão. Ele viu São Francisco atravessado por 2 espadas em formato de cruz, e a que pegava as mãos passava pelo peito dele. E imagina, ele nem conhecia São Francisco, mas ali ele teve certeza que estava diante dele.
E essas palavras do santo entraram no coração dele de uma forma tão forte que ele também se uniu à ordem e ficou conhecido como Pacífico. E ele foi o primeiro ministro provincial da França. Ele teve outras visões também, tem várias histórias, mas para ser um pouquinho mais breve aqui eu vou continuar. Eles continuaram crescendo e São Francisco sempre gostava de reunir eles em Santa Maria, para as reuniões, para o capítulo geral, e também nos capítulos provinciais ele não podia estar presente, mas ele sempre estava em muita oração e muitas vezes, pelo poder de Deus ali, ele conseguia estar presente espiritualmente. Tem até uma história com Santo Antônio também, né, que ele conseguiu assistir ali uma pregação de Santo Antônio. E quando a ordem se expandiu, ele queria uma confirmação definitiva, agora o Papa era Honório III, e ele quis escrever de uma forma mais sucinta, né, a regra. Ele subiu num monte com 2 irmãos da ordem, né, fez um jejum rigoroso de pão e água e escreveu uma nova regra com inspiração do Espírito Santo, entregou a um vigário e esse vigário perdeu a regra. São Francisco volta ao monte, escreve novamente e conseguiu ali a aprovação dessa nova regra de uma vez.